Muito bem-vindos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à entrevista Vox. Eu sou o André Monteiro e, em nome do Vox, eu quero agradecer desde já a sua participação aqui conosco. Antes, peço a todos vocês que compartilhem da nossa live, convide aí seus amigos, familiares. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, para que você possa receber as nossas notificações do nosso trabalho e, durante as entrevistas, de alguma forma, nós interagirmos de uma forma bem dinâmica. Nosso compromisso, você sabe, é com a verdade e será sempre com a verdade. E é por isso que nos ajude, né? A gente busca aí a sua colaboração para que você possa participar conosco, né? Agradecemos a todos aí pela presença. E hoje, o nosso tema aqui, nós falaremos sobre Daniel Silveira, né? E a nossa democracia. Bom, e nessa noite nós temos a alegria de poder entrevistar ele, que é natural do Rio de Janeiro, é carioca, 35 anos, advogado, também empresário, foi chefe do gabinete na Câmara Federal e ex-subsecretário de Segurança Pública do Rio. E também já foi não, porque não deixa de ser, né, piloto de helicóptero. Muito bem-vindo, doutor Maurício Spinelli, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui, uma alegria nossa poder recebê-lo, a Sara que fez esse contato, e eu quero deixar aqui as palavras de entradas contigo. Fica à vontade. André, na verdade eu que agradeço aí o convite, mando um abraço para a Sara, imagino que ela esteja nos assistindo. Prazer enorme estar com você por aqui, espero poder colaborar aí com os assuntos, estou completamente disponível aí para qualquer questionamento. Tomara que seja bem frutífero e que seja principalmente instrutivo, né, para que as pessoas possam ter noção do que está acontecendo no cenário nacional em termos de política, em termos de direito. Então, espero que seja proveitoso. Estou aqui à disposição. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos. Bom, antes da gente entrar na pergunta, eu queria tentar entender um pouquinho aí como é que foi esse processo aí de ser piloto de helicóptero, né? Isso aí começou com hobby, começou antes da gente falar de outros assuntos jurídicos, né? Mas como é que foi esse embarque aí na vida de piloto de helicóptero aí? Então, na verdade, começou depois de uma experiência profissional minha fora do país. Eu fiquei quase 10 anos fora do país a trabalho. E quando voltei, eu imaginava que acabaria assumindo um rumo profissional e esse rumo profissional não aconteceu. Eu fiquei um pouco à deriva, né? E aí eu sempre fiz muitos esportes, fiz jiu-jitsu e faço ainda. E um dos meus professores é piloto de avião. E conversando com ele, eu disse: Olha, eu acho que eu vou precisar voltar para fora do país para trabalhar porque não estou conseguindo arrumar emprego por aqui. E aí ele falou: Cara, por que você não vê a aviação? A aviação tem tudo a ver com você, você fala outros idiomas, já conhece outros países. Eu falei: Cara, aviação. Eu fui procurar saber e acabei que me encantei pela área e fiz o curso e deu super certo. E trabalhei com isso durante quase 10 anos da minha vida, né? Uma carreira muito maneira, muito gostosa, muito proveitosa. Fiz muitos amigos e agora, e, é, por volta de 2017, 2018, em função de outros acontecimentos profissionais, acabei deixando a carreira de lado. Mas é algo que eu sinto muita falta, né? Voar é muito bom. O senhor fez paralelamente, na mesma época, se eu não me engano, foi a Faculdade de Direito. É isso Isso mesmo? antes. Assim que eu voltei para o Brasil em 2011. Muito bem. Eu queria entrar nessas questões e falar um pouco sobre o Daniel Silveira, né? Isso tem sido ah, tem se atenuado a cada dia mais, né? Tudo isso que está acontecendo, né? A gente fala tanto sobre democracia, o Brasil se fala tanto sobre democracia, os partidos e políticos, né? Mas parece que essa palavra ela só é quase que uma coisa somente subjetiva, mas que não pode ser trazida para a realidade, né? E diante disso tudo, o senhor que participou, né, dessa e que atuou em todo o processo inicial da prisão política de Daniel, né? Só poderia fazer rapidamente uma síntese, né, do processo legal, do que aconteceu, dos fatores que o levaram a todo esse processo? Claro. Na verdade, você bem definiu. A prisão do Daniel é, para todos os efeitos, uma prisão política. Não há motivos que consubstanciem
juridicamente, uma prisão jurídica, uma prisão efetiva, uma prisão baseada no processo penal, uma prisão baseada no Código Penal, na lei de execução penal. Na verdade, ela é justamente o contrário de todos esses institutos. Então, em resumo, em breve síntese do caso do Daniel Silveira, ele divulgou um vídeo onde ele tece críticas bem pesadas, né, críticas bem agudas aos ministros do STF, a maioria deles, se não todos. E ao fazer isso, ele divulga o vídeo como ele faz, ele se comunica com os seus eleitores através de vídeos, seja no YouTube, seja em outras redes sociais, né? E ao fazer isso, poucos dias depois, 2 dias depois para ser mais preciso, dada a repercussão do vídeo, dadas as falas do Daniel Silveira, portanto, dadas as opiniões de um parlamentar eleito, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito 4781, conhecido inquérito das fake news, que o inquérito por si só é um instrumento absolutamente ilegal, inconstitucional, inconcebível, mas ainda assim, dada a proeminência do Supremo Tribunal Federal, que não tem nenhum tipo de limite, né, para as suas ações, eles decidem, portanto, o Alexandre de Moraes, em primeira pessoa, decide exarar um mandado de prisão em flagrante, instrumento que gerou uma repercussão bastante curiosa no cenário jurídico nacional, uma vez que não é um instrumento comum de ser utilizado. O mandado de prisão, por si só, em regra, é utilizado na fase judicial de um processo investigativo, né? Então, ele mistura elementos de duas fases diferentes, cria esse instrumento completamente apócrifo, completamente inexistente, para embasar a prisão do Daniel. Vamos lembrar sempre que Daniel Silveira, por ser parlamentar, goza de prerrogativas constitucionais, em espécie aquelas do artigo 52 da Constituição, que garantem que ele deveria ter imunidade por suas palavras, opiniões e votos, né? E não foi o que se verificou, né, nesse caso em tela, notadamente por palavras ditas, né, por opiniões pessoais do Daniel, que você pode concordar ou não, que você pode discordar talvez do tom, que você pode talvez discordar das palavras que foram utilizadas. Eu mesmo, em conversas com o Daniel, disse que ele poderia ter utilizado palavras diferentes para falar a mesma coisa, mas ainda assim não há cometimento de crime algum por parte do Daniel Silveira. Então, eles capitulam as ações praticadas pelo Daniel como incursas na Lei de Segurança Nacional, né, a Lei 7170 de 83, e com isso criam a maior aberração jurídica da história recente do direito, né, porque não só a capitulação está completamente equivocada, no máximo que poderia ter havido ali seriam ofensas aos ministros e, portanto, crimes contra a honra dos ministros, supostos crimes, né? E não foi isso que se verificou. No final das contas, o artigo 52 garante que os parlamentares apenas podem ser presos em casos de crimes cometidos em flagrante e que sejam inafiançáveis. O flagrante ficou absolutamente esquizofrênico, porque o vídeo já tinha sido divulgado e no momento que ele foi preso, ele não estava cometendo nenhum tipo de crime, muito menos gravando vídeo ou divulgando vídeo. Aquilo tinha ocorrido no dia anterior, portanto, o flagrante não se verifica. E como esses requisitos são cumulativos, ao faltar um dos dois elementos, a prisão não poderia ter ocorrido. Mas ainda assim, mesmo não havendo flagrante, ele também passou a considerar que os crimes capitulados na Lei 7170 seriam crimes inafiançáveis, quando, na verdade, os crimes inafiançáveis têm um rol muito preciso na Constituição, no artigo 5º, e na Lei de Crimes Hediondos, né? Então, é necessário, obrigatoriamente, que os crimes inafiançáveis sejam aqueles que a própria Constituição define como tal. E não foi o caso, porque nenhum jurista do cenário nacional ou internacional que trata do direito pátrio considera os crimes contra a segurança nacional crimes inafiançáveis. Mas ainda assim, numa leitura míope por parte do ministro Alexandre de Moraes, ele considera que, pelo fato dele, baseando-se nos critérios do Código de Processo Penal,
pelo fato dele ter decretado a inafiançabilidade desses crimes, que isso seria o pressuposto capaz de gerar a prisão do Daniel Silveira. Uma leitura absolutamente esquizofrênica, equivocada, uma leitura vil, na verdade, vã, vazia. E isso quem diz não sou só eu, né? Existem tantos outros juristas Uhum. muito importantes no cenário nacional, muito relevantes em cenário nacional, mesmo os de esquerda. O que foi mais incrível desse caso do Daniel Silveira é que muitos juristas de esquerda saem, não em defesa do Daniel, mas em defesa do direito, para dizer que esses atos praticados pelos ministros são completamente equivocados. Né? Existem diversos exemplos, talvez o mais famoso tenha sido o doutor Augusto, me esqueci o sobrenome dele agora, ele era aquele que debatia com Coppola na CNN, né? Depois Uhum. Sim. ele é um advogado notadamente de esquerda e ainda assim ele diz que o ato praticado pelo ministro está equivocado. Então existem tantos outros, tá? Alguns juristas. Inclusive, ele fez, sem querer te cortar, doutor, mas ele fez até uma nota realmente, até mesmo sobre a própria CPI. Ele tuitou, né, sobre a prisão, sobre aquele rapaz que estava lá, que pertencia à Anvisa, né, e a prisão em cima daquele caso ali, que ele também ele achou um absurdo aquilo ali. Mas até te peço perdão, só queria fazer essa análise aqui Não, rápida. é exatamente isso. Ele parece ser uma pessoa, pelo menos coerente, razoável, entende que, apesar dele ser completamente antagônico ao Daniel Silveira, que o direito não assiste ao ministro Alexandre de Moraes, que, portanto, essa prisão é equivocada. Então, em brevíssimo resumo, o que aconteceu foi isso. O Daniel, logo depois dessa prisão, ele foi enviado para a sede da Polícia Federal, aqui no Rio de Janeiro. De lá, ele participou de uma audiência de custódia 2 dias depois, portanto, fora do prazo das 24 horas da prisão. Eu, na ocasião, participei da sustentação oral com um juiz de direito assistente do Alexandre de Moraes, uma audiência de custódia absolutamente parcial, protocolar e que de nada serviu, porque no final das contas, ali naquela ocasião, eu já aproveitei para levantar todos os casos de nulidade envolvendo o caso do Daniel, e o juiz, constrangido, não pôde simplesmente se debruçar, não pôde replicar sobre as nulidades que eu suscitei, pelo simples fato que não há o que se replicar, não tem como você defender isso. Né? E, portanto, não só manteve a prisão, e até aquele momento, vamos lembrar, né, não havia processo até então, não havia nem denúncia por parte do Ministério Público. Então, era simplesmente um ato esquizofrênico, mais uma vez. E aí determina que ele seja transferido da sede da Polícia Federal para o BEP, Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói. E ali, então, começou a cumprir o seu regime fechado, sem nenhum tipo de embasamento penal, constitucional ou processual penal. Foi um troço que assusta, principalmente quem tem um mínimo conhecimento do direito, pode até não ser profissional da área, mas basta ler a Constituição, Uhum. basta ler as leis postas, as leis vigentes, para gerar um espanto em relação às ações praticadas pelos ministros. O senhor deu uma entrevista ao jornal, ao R7, né? E eu queria só fazer uma alusão rápida aqui antes, e ao mesmo tempo adentrar nessa pergunta, aonde o artigo diz assim: o advogado de defesa do deputado Daniel Silveira, isso foi em 19, deixa eu ver a data direitinho aqui, 19/2, 19 de fevereiro, né, agora desse ano, afirmou à sessão virtual da Câmara dos Deputados que há falhas técnicas na prisão do parlamentar. Abre aspas. O caso em tela foi capaz de reunir juristas experientes de todos os espectros políticos na certeza de que há ilegalidades na prisão do deputado Daniel Silveira. Tudo, absolutamente tudo na prisão do parlamentar foi inconstitucional. Fechado, né? Só lembra a declaração? E realmente, Na né, verdade, está dentro desse escopo, né? na verdade, não foi nenhuma declaração direta ao R7. Isso aí, na verdade, foi o que eu falei por ocasião da sessão na Câmara dos Deputados e muitos veículos Uhum. replicaram, né? Eu não falei diretamente Uhum. a eles, eles pegaram a parte, esse trecho, que foi logo o trecho inicial. Eu comecei justamente falando isso, deixando absolutamente claro
que carece de bases técnicas mínimas, né, a prisão do Daniel Silveira, e que, portanto, tudo, absolutamente tudo nesse caso é inconstitucional. E efetivamente é, tá? Vamos deixar claro aqui, mais uma vez, que o Daniel, antes mesmo de eu advogar para ele, já era um amigo, já nos encontrávamos regularmente, já, enfim, eu já tinha um trato pessoal com ele antes de tudo isso, e que, portanto, obviamente, tem um carinho todo especial por ele. A gente hoje não consegue se falar porque ele está preso novamente, mas sempre que possível nos falávamos com uma regularidade praticamente diária. Isso para dizer que é óbvio que eu tenho carinho por ele, mas Sim, independente do carinho que eu tenho por ele, o caso do Daniel Silveira é um emblemático caso de uma quebra da ordem democrática. Eu sei que o tema da live aqui é justamente esse, Daniel Silveira, a sim, democracia. E sim. esse caso, ele é talvez o que traz. Eu sinceramente arriscaria dizer que é o mais emblemático caso de quebra de ordem constitucional e, especialmente, de quebra do Estado Democrático de Direito. Nós não estamos, por mais que haja uma suposta normalidade, por mais que haja um suposto funcionamento das instituições, não estamos na vigência de um Estado Democrático de Direito, porque as regras constitucionais não estão sendo observadas claramente. Então, é bem importante e é assustador ao mesmo tempo. Talvez as pessoas ainda não tenham tido a oportunidade de se deterem com calma sobre o que está acontecendo e entenderem a gravidade de tudo isso. Eu ia entrar nessa pergunta mais lá para o final, mas já que o senhor deu esse gancho, nós já estaríamos vivendo um tribunal de exceção dentro de uma instituição chamada STF? Sempre que me fazem essa pergunta, eu gosto de deixar. Eu procuro ser, não que eu seja sempre, mas eu procuro ser muito técnico nas colocações, né? E quando a gente fala de tribunal de exceção, em regra, a gente está falando de um tribunal que se constitui posterior à ocorrência de um fato para julgá-lo. Isso é a definição básica de um tribunal de exceção. Então, não me parece ser esse o caso, me parece ser outro. Me parece ser o caso de estarmos em um estado de exceção, e não necessariamente em um tribunal de exceção, um tribunal ad hoc, tem vários nomes, né? Então, me pela leitura toda que eu faço e pelos graves, eu vou chamar de equívocos, se não erros, Uhum, se uhum, não deliberadamente ações criminosas, porque todas estão sim. claramente incursas na lei de abuso de autoridade, e por isso o doutor Paulo apresentou lá o pedido de prisão do Alexandre de Moraes, e tem embasamento, efetivamente, se estivéssemos em um país sério e não estivéssemos em um estado de exceção, a correta medida de justiça seria realmente a prisão do Alexandre de Moraes. E eu falo estado de exceção pelo seguinte: a definição básica do estado de exceção é quando os ordenamentos constitucionais deixam de ser observados, né? E é o que Uhum, está acontecendo. Os ordenamentos sim. constitucionais não estão sendo observados, são observados a critério, ou seja, quando lhes convém. Em casos sim, em outros casos não, e não é para isso que a Constituição está aí, e muito menos, não é para isso que o tribunal foi criado. O STF não foi criado com o intuito de que se observasse a critério a Constituição. Né? Eles seriam, em tese, defensores da Constituição, protetores da Constituição, mas não é isso que as ações, os atos, os gestos praticados por aqueles ministros demonstram. Entendi. Só para uma compreensão minha pessoal, porque se eu não estou enganado, ele estava dentro daquele inquérito dos atos antidemocráticos. Haveria um outro inquérito também sobre ele, um outro processo sobre ele, além que é esse diretamente ao STF? Ou... São esses dois procedimentos, o dos atos antidemocráticos e o das fake news, do 4781. O dos atos antidemocráticos, ele foi citado, enfim, incluíram ele nesse inquérito em função da participação dele numa manifestação, eu não sei se foi a do Rio ou de Brasília, teve alguma manifestação que ele esteve presente e aí havia alguns manifestantes ali com aquelas Sim. placas de pedindo a volta
pedindo intervenção militar e tal, e o Uhum. parlamentar, na ocasião, se fez presente, e aí usaram isso como base para incluí-lo nesse inquérito. É que nesse inquérito, se eu não me engano, está a Bia Kicis, alguns outros deputados também estão relacionados a esse inquérito, né? Isso. Salvo engano, foi em Brasília essa Brasília, foi em manifestação. Brasília, foi em Brasília. Eu estou bem lembrado agora. Bom, na sua avaliação, doutor, ainda que no âmbito geral, né, perdão, no âmbito legal, de agora não esteja mais à frente do caso, o senhor não está mais à frente do caso, né, no âmbito legal, como que o senhor avalia todo esse desdobramento, né, do Daniel, de ter retornado na prisão? Agora, no sentido não só como defensor, mas no sentido técnico, né, da sua visão desse momento que está acontecendo, desse retorno, que eu acredito até que o senhor sabe dos fatos, né, que ocorreram, porque segundo o antigo advogado também, o doutor Paulo Faria, ele argumentou, mostrou as câmeras aonde o Daniel, porque o que se diz é que ele tentou fugir ou tentou de alguma forma, né? E que está sendo comprovado através de câmeras e tudo, porque ele estava com alguma coisa, uma lesão no joelho, né? Segundo consta, acredito até que segundo consta isso nos autos do processo, né? Do doutor Paulo Faria. Mas como que o senhor está vendo todo esse desdobramento, né? Em virtude dessa circunstância? O que começa mal dificilmente termina bem, né? Depois dessa prisão dele, a primeira prisão, e aí depois de todo o tempo que se levou para que ele voltasse, lembrando que ele nunca deixou de estar preso, né? A diferença foi só o regime. Ele estava em regime fechado, foi posto em regime domiciliar. Vamos lembrar que o Daniel Silveira, do ponto de vista técnico, não contempla os requisitos para estar em prisão domiciliar, tá? E mesmo assim foi mandado para uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica dentro de sua residência. O ministro, ao proferir essa decisão de mandá-lo para casa, é uma decisão tecnicamente, mais uma vez, equivocada. Qualquer aluno do curso de Direito dos primeiros períodos identificaria os graves equívocos praticados ali. Ele fala em medidas alternativas, então ele usa o instituto de alguns artigos do Código de Processo Penal, e na hora de se debruçar em quais seriam essas medidas, ele fala em prisão domiciliar, que é o instituto de outro artigo do Código de Processo Penal. Então, assim, ele mistura, e obviamente não é um equívoco, obviamente foi de maneira dolosa que ele decide usar esses termos ali confusos para gerar uma confusão, uma leitura confusa e justificar uma prisão domiciliar injustificável. Repito, Daniel Silveira não reúne requisitos para estar em prisão domiciliar. Pois bem, como eu disse, quando começa mal, dificilmente termina bem. E isso se verificou no caso do Daniel. O Daniel, até o tempo que eu advoguei para o Daniel, eu mesmo precisei ligar pelo menos 2 vezes para a central da SEAP, né, Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Rio, porque o Daniel mora numa região montanhosa e de densidade praticamente dentro de uma floresta, tá? Tem uma densidade de vegetação enorme. E isso, por que eu estou comentando sobre isso? Né? Porque é notadamente comum na região onde ele mora, quando tem chuva, com vento, os galhos caem em cima da rede elétrica. Isso é muito comum lá. Falta luz o tempo todo. No tempo que eu advoguei para ele, no mínimo 2 vezes, eu precisei entrar em contato com o CEAP para avisar antecipadamente, dizendo: olha, caiu e está sem luz, quebrou fio, quebrou poste, sei lá o que tinha acontecido. Vai demorar, pode ser que o Daniel fique sem bateria na tornozeleira. Tornozeleira. Então eu avisava previamente, várias vezes. Isso já aconteceu comigo 2 vezes. Eu não sei quantas outras vezes aconteceu depois, mas só comigo, pelo menos, se não foram 2, foram 3 vezes. E o relatório da SEAP sobre o monitoramento eletrônico, ele informa essas inconsistências de talvez ter ficado sem bateria por algumas horas, mas ele não tem nenhuma sinalização de saída da zona de inclusão do Daniel. Né? Em regra, quando você coloca a tornozeleira, você cria uma zona de exclusão, né? Ou seja, muitas vezes você diz: olha, você não pode ir em tal lugar, você não pode ficar a tantos metros de tal lugar. No caso do Daniel, é uma zona de inclusão, você só pode ficar em casa. Né?
E não há nenhum relato de quebra dessa zona. O que há são inconsistências ligadas à falha de bateria, falha de área. Eu, sinceramente, é um assunto um pouco mais técnico que eu desconheço. Mas essas falhas estão elencadas lá e nenhuma reporta que ele tenha saído do local de onde foi determinado que ficasse. Com base nesse relatório, o ministro cobra o CEAP por umas 2 ou 3 vezes para que se expliquem sobre o assunto. O CEAP, 2 primeiras vezes, salvo engano, não prestam explicações e, salvo melhor juízo, na última apresenta então esse relatório dizendo que não tem nenhuma inconsistência grave. Isso não foi suficiente para o ministro Alexandre de Moraes, que decidiu considerar que teria havido violações e pede para que o Daniel retorne, portanto, para o regime fechado de prisão. O caso, mais uma vez, assim, me faltam de vez em quando os adjetivos, porque é tão absurdo, assim, é tão realmente fora de qualquer propósito legal que faltam as palavras muitas vezes para adjetivar esse caso. E aí ele volta para a prisão, regime fechado, lhe é cobrada uma fiança, que vamos combinar aqui que o instituto mais correto não seria o da fiança, porque a fiança você paga para se manter, para continuar respondendo em liberdade, né? E no caso dele, ele não estava em liberdade, porque ele estava em regime fechado, em regime domiciliar já, né? Então seria uma fiança para continuar preso. Então seria, na verdade, uma multa. Talvez o instituto mais adequado seria o da multa e não da fiança. Mas ainda assim, arbitrou-se essa fiança. O Daniel não tinha os recursos, e até agora não tem, não dispõe desses recursos. Conseguem levantar o valor, fazem o pagamento, depositam na conta indicada pelo juízo, e o que acontece é que a conta, de maneira muito misteriosa, é fechada e o recurso devolvido. Então, imediatamente, eu acho que na época o Paulo ainda era, o Dr. Paulo ainda era advogado, salvo engano, advogado do Daniel naquele momento, salvo engano, e o Dr. Paulo peticiona, ou o Dr. Jean, não me recordo qual dos dois, peticiona nos autos dizendo, olha, essa conta está indisponível, por favor, nos apresente uma nova conta que faremos o pagamento. Não disponibilizaram conta alguma, precisaram fazer um depósito em juízo daquele valor, e fato é que mesmo o valor estando lá, até o presente momento, Daniel Silveira continua em regime fechado, preso, continua com a tornozeleira nos pés, para que fique absolutamente claro aqui, ele não tirou a tornozeleira. E a situação é essa, assim, é um absurdo jurídico atrás do outro. Não tem como dar outro nome, infelizmente. O doutor Paulo Faria, ele deu uma entrevista, salvo engano, acho que segunda-feira, no Pingo dos Is, ou terça-feira, alguma coisa assim, e ele relata, né, que ele peticionou e entrou também com um processo de prisão, um pedido de prisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, e ele alega que Moraes estava cometendo um crime de tortura, né, em face de todos esses acontecimentos, porque, como foi o senhor mesmo explanou, uma conta que estava aberta para receber, né, os valores que seriam feitos para que houvesse, então, né, a soltura do Daniel, de repente isso desaparece, né, essa conta é fechada, algo que eu acho que nunca deve ter acontecido. Bem, o senhor é do meio jurídico, né? O senhor deve saber muito mais que eu, porque eu não sou. Mas que para nós que somos leigos, né, fazer uma análise dessa e tentar trazer isso para uma lógica, né, das questões jurídicas e tudo, é para nós um detalhe quase que impossível, né? Mas, ou seja, isso foi o que nos parece é que foi realmente arquitetado para que não houvesse esse pagamento para que ele continuasse preso. Então, o doutor Paulo Faria, ele entra com esse pedido de prisão, alegando, né, essa tortura, porque é uma tortura psicológica, é uma tortura, né, de um preso político que está ali, sendo com que os seus direitos, né, não sejam reconhecidos, né? Então, assim,
E essa seria até a minha última pergunta, uma das últimas perguntas, sobre a questão do estado de exceção, a qual o senhor já ratificou e trouxe de uma forma muito clara, né? E, inclusive, não foi conseguido esse dinheiro do bolso do Daniel, né? O próprio deputado Carlos Jordi levanta uma campanha, uma vaquinha pela internet, né? Se levanta esse dinheiro para que fosse pago. Então, realmente, a gente está vivendo numa situação muito, muito preocupante, né? No meio jurídico, e fica aqui, né? Queria que o senhor trouxesse, até falasse sobre isso, para a gente daqui a pouco já estar finalizando. Eu sei que a gente não vai poder demorar muito, mas qual é vamos dizer assim, a sua, a sua posição, e trazendo muito claramente para que as pessoas possam entender esse momento político, né? Porque estão usando da questão jurídica para ser politizada, então isso é muito sério, né? Inclusive, até, se o senhor quiser detalhar um pouco até mesmo sobre esse voto impresso, a reunião do Alexandre de Moraes com 11 presidentes de partido, eu nunca vi isso na minha vida, né? Então, assim, queria que o senhor trouxesse uma análise rápida sobre isso. A sua preocupação ela tem elementos muito sólidos, né? E se baseia em elementos muito sólidos. A grande verdade, André, é que assim, muitas pessoas, como eu falei antes, não estão se atentando ao que está acontecendo. E isso acontece dos dois lados. Tanto a direita não entendeu ainda exatamente o que está acontecendo, quanto a própria esquerda, que nesse momento está empolvorosa com esses atos praticados contra, basicamente, pessoas que defendem o governo Bolsonaro, né? Vamos lembrar que esses atos todos, em nenhum caso, aconteceu com quem defende Lula e companhia, né? Aconteceu com Daniel Silveira, aconteceu com a Sara, aconteceu com o Oswaldo Eustáquio, tem alguns outros jornalistas que agora não me recordo o nome que também foram presos. O Kister recebeu busca e apreensão em casa, o Alan do Terça Livre, só por um acaso, só com defensores do presidente Bolsonaro, né? E o caso curioso aqui, para dizer o mínimo, é que todos esses atos que estão sendo praticados agora contra os conservadores, não há nenhum tipo de garantia de que amanhã isso aconteça com os progressistas. Eu vou te explicar por quê. Vamos lembrar que os ministros são 11. O ministro, por exemplo, Marco Aurélio de Mello acabou de se aposentar, está entrando, pelo que tudo indica, né? O André, esqueci o sobrenome dele, André Mendonça, né? O André Mendonça está assumindo. Mas vamos lembrar que esses ministros, via de regra, são pessoas idosas, né? São pessoas que já viveram bastante e que, portanto, não é o que eu desejo, e sinceramente não desejo isso. Mas essas pessoas eventualmente podem passar mal, podem deixar de compor o Supremo Tribunal Federal a qualquer momento, seja por uma incapacitação física, seja por qualquer coisa, né? Podem deixar. E esse cenário de termos ministros progressistas na corte compondo a maioria pode mudar a qualquer momento. As pessoas acham que isso só vai se dar por ocasião da aposentadoria, mas a gente tem o caso clássico aqui do Teori Zavascki, que deixa claro que não, que acidentes podem acontecer e eventualmente esse cenário pode mudar antes. Eu fico me perguntando, André, caso na improvável possibilidade de que isso acontecesse, digamos, daqui para o ano que vem, daqui para o meio do ano que vem, antes das eleições, que alguns ministros mudassem por qualquer motivo que fosse e que tivéssemos uma maioria conservadora ali. E que esses mesmos atos, com base na legalidade exarada pelo próprio Supremo, passassem a acontecer com progressistas. Como é que ficaria a situação deles? Porque existe um caso delicado que agora está acontecendo com o Daniel e não tem precedente. A gente pode alegar ilegalidade porque não há precedente. Se isso acontecer com eles daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, haverá precedente. E, portanto, fica muito mais difícil a discussão porque o próprio Supremo Tribunal Federal convalidou todos esses atos. Então é por isso que eu digo que as pessoas não estão se atentando à delicadeza, o cenário, a linha tênue que a gente está cruzando entre o direito e o autoritarismo. Eu costumo dizer, por exemplo, também, no caso lá da reunião que convalidou a prisão do Daniel Silveira na Câmara,
aqueles deputados todos, a qualquer momento, podem ser os próximos. O STF pode e tem legitimidade, porque a própria Câmara convalidou a prisão. Hoje eles têm legitimidade para fazer isso com qualquer um que se torne detrator da Corte Suprema. E é por isso que eu digo que é muito triste o momento que a gente vive. Não é só porque está acontecendo com os conservadores, é porque não há quem recorrer efetivamente e os atos são sistematicamente convalidados um após os outros. Então é um momento de muita preocupação. Eu confesso para você que eu sempre gostei muito de política, sempre gostei muito de direito, sempre estudei muito esses dois assuntos. E por ocasião de todos esses problemas mais recentes, especialmente com o Daniel, isso proporcionou inclusive até um afastamento meu. Eu continuo dando meus pitacos, principalmente lá no Twitter, né? Eu tenho uma quantidade razoável de seguidores por lá e por ali eu acabo compartilhando os meus pitacos, mas muito limitado, porque isso gerou um desgosto, uma descrença que me fez simplesmente ter repulsa por esse ambiente, né? E eu imagino que tantos outros brasileiros de bem. E quando eu falo de bem aqui, eu não estou falando só do pessoal conservador, não. Eu imagino que até mesmo alguns de esquerda, que são de bem, têm suas crenças, têm sua ideologia, mas são pessoas de bem muitas vezes, trabalham e tudo. Isso gera uma descrença generalizada, né? E um afastamento de pessoas que talvez pudessem colaborar com o ambiente público. E que, portanto, assim, para ser mais objetivo na sua pergunta e, portanto, endereçando a resposta, o momento é crítico, é preocupante. Eu, a curto prazo, honestamente, não vejo nenhum tipo de solução, porque, lamentavelmente, nós temos a Constituição ela foi desenhada para que houvesse pesos e contrapesos, né? Para que o sistema de balanço constitucional fosse garantido com as três instituições, e o Senado não está fazendo a parte deles e nem vai fazer, porque o Senado tem interesses outros, né? Então, os senadores que nesse momento deveriam vir à frente e respeitar o comando constitucional de manter a ordem no caso desses atos praticados pelo Supremo, não o faz. O Supremo não o faz e nem vai fazer. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, já deixou absolutamente claro que não vai mexer agora em impeachment, não vai fazer absolutamente nada. Portanto, ele se omite, no meu modo de entender, de maneira dolosa. É uma omissão dolosa por parte do senador, que também incorre em crime de responsabilidade, né? Vamos deixar claro aqui que os ministros do Supremo, salvo o melhor juízo, cometem crimes de responsabilidade. O Alexandre de Moraes, em pessoa, no seu CPF, comete abuso, crime de abuso de autoridade previsto e tipificado. E o Rodrigo Pacheco, mais uma vez, também comete crime de abuso, crime de responsabilidade. Então, é muito bonito o que eu falo, enfim, seria muito bom se efetivamente acontecesse, mas a gente, mais uma vez, eu volto a dizer, não vive num Estado democrático de direito. Estamos, sim, em um estado de exceção, e as medidas que deveriam ser adotadas, elas não serão adotadas, porque não há quem tenha moral suficiente para sustentar uma ação tão grave quanto essa, como, por exemplo, encaminhar o pedido de impeachment do ministro, de qualquer ministro que seja, né? Então, enquanto essas forças não tiverem e não se sustentarem na Constituição como deveriam, continuaremos à mercê desse tipo de ação praticado pelo STF. Não me parece, e aqui eu confesso para você que eu até gostaria, mas não me parece, pelo menos não há nenhuma sinalização até o momento, de que haverá qualquer tipo de intervenção externa para resolver essa situação. Não quero aqui passar de forma nenhuma para os seus seguidores, para as pessoas que estão nos assistindo, não quero parecer pessimista de forma alguma, é só uma análise de alguém que observa o cenário e pelo menos até agora não viu nenhum tipo de movimento capaz de mudar esse meu parecer. Basicamente é isso. Doutor, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui hoje mais uma hora, mais ou menos, conversando, né? Mas eu sei que, em virtude das suas obrigações, do seu trabalho, né? Essa conversa é uma conversa longa, realmente, são muitos os detalhes. Realmente, a gente percebe, e só fazendo o adendo aqui, abrindo um parênteses sobre isso, mas quando eu vi aquela situação, né?
dos próprios deputados federais votando a favor da prisão, ali foi avalidado, né? Foi uma forma de consolidar, né, todo ato incorreto que vem se trazendo do judiciário. Ou seja, era um momento ali, pelo menos, dos deputados se levantarem e dizerem: não, nós temos imunidade parlamentar, nós podemos, ainda que, porque isso tem que ser definido dentro do Congresso, segundo a Constituição, né? Mas ali, quando eles definem, né, eles avalizam, né, aquela circunstância. Ou seja, hoje, um simples cidadão como eu, que não sou parlamentar, posso ser preso por qualquer motivo de palavra diante de uma circunstância que eu sou contrário, porque eu tenho o direito de opinar, tenho o direito e a liberdade de falar aquilo que eu penso, lógico que não venho ofender, até porque já tem jurisprudência para que eu fosse processado se eu vier a causar a ofensa a alguma outra pessoa. Não é assim, doutor? É esse caminho, né? Né? Mas eu tenho hoje, até mesmo, a gente fazendo nossas lives, a gente tem que cuidar naquilo que é falar, sem ofender, lógico, mas a gente não sabe o que verdadeiramente o outro lado vai tomar de decisão diante das palavras proferidas. Então, a gente realmente é muito complicado. E eu entendo a sua postura, né, porque nos traz, às vezes, até, não é um desânimo, né, mas nos deixa a pensar, né? Lógico que a gente não vai parar nossa luta, a gente não vai parar aquilo que a gente acredita, a gente está... Eu acho que a gente já tem avançado, já poderia ter avançado mais, mas não é fácil. Eu penso que o conservadorismo ficou calado durante muito tempo também, aceitou muita coisa, se misturou com muita coisa. Aqueles que se diziam conservadores, o progressismo, de uma certa forma cultural, ele se aproveitou dessas pautas, dessas brechas e acabou ampliando as suas tendas de uma forma tão que hoje a gente está vendo o resultado de tudo isso. Porém, a gente está aqui e a gente está tentando agora ser voz de alguma forma para tentar alertar, né, a sociedade. E como o senhor disse, não nesse caso, não é ser de esquerda ou ser de direita. É o direito à liberdade, é o direito à fala, é o direito que nós temos, né, na democracia, e a gente está vendo o resultado aí que está acontecendo em Cuba, né? A gente não vai nem entrar nesse detalhe. Quero te agradecer, muito obrigado, né? Te pedir perdão pelo tempo que aí eu já tomei do senhor, mas dizer ao senhor que o Vox está aberto, tenho certeza que haverá outras oportunidades para o senhor trazer aqui, né, todo o conhecimento técnico, jurídico, para que possa nos ajudar, né, nesse crescimento. Pode ficar à vontade. André, muito obrigado pelo convite. Gostei muito de trocar essa ideia aqui com você. Você traz assuntos que são relevantes, oportunos, pertinentes no cenário político nacional e, portanto, é sempre um prazer poder contribuir de uma forma pequena aqui minha, passando um pouquinho da minha visão, né, sobre esses assuntos. Tem um fato que eu queria destacar da sua fala final, que é o seguinte, né? Eu, por algum tempo, logo depois da prisão do Daniel, e até antes, tá? Até antes da prisão do Daniel, como eu te falei, eu dou muito pitaco no Twitter, né? Falo um pouquinho de tudo lá. E eu, enquanto cidadão, me sentia receoso de vez em quando de tecer críticas, porque ficava imaginando, assim como aconteceu com Bernardo Kister e tantos outros, talvez pela manhã eu acordasse com a Polícia Federal entrando na minha casa para fazer alguma busca e apreensão. Eu, um cidadão trabalhador, nunca tive problema com a justiça, ao contrário, nunca tive problema policial, nada do tipo, e eu, de repente, me ver com uma incursão da Polícia Federal na minha casa porque critiquei alguém. Então eu coloco em xeque, né, que liberdade é essa que a gente diz ter, né? É uma liberdade condicionada. A Constituição não fala em liberdade condicionada, né? E que, portanto, eu só quero aqui, como eu trouxe um tom um pouco melancólico, eu queria só deixar claro que é muito importante que haja pessoas como você que decidem se levantar e fazer através de live, através de manifestações, através de institutos, o que quer que seja, mas que continuem lutando pela nossa liberdade plena, né? Não essa que nos vendem como plena, porque não é, a gente sabe disso. Então eu quero aqui te parabenizar e te dar ânimo para que continue firme. A gente realmente precisa de pessoas assim,
Portanto, eu agradeço, enquanto cidadão, te agradeço pelo que você está fazendo. E, obviamente, me deixo à disposição, sendo necessário uma outra intervenção por aqui, estarei às ordens, estarei disponível. Hoje, realmente, meus dias de trabalho têm sido bem extensos, e aí eu continuo, terminando aqui, eu vou continuar minhas tarefas até mais tarde, mas pode contar comigo, que vai ser um prazer enorme poder te encontrar virtualmente e, quem sabe, pessoalmente, qualquer dia desses também. Com certeza vai ser uma alegria para nós. Te agradeço mais uma vez em nome do IVOX, do Instituto Voz Conservadora aqui de Campos, em nome da Andréia, do Luiz, que fazem parte da nossa equipe, né? E dizer também que as portas da nossa cidade estão abertas e com certeza será um prazer um dia poder recebê-lo aqui, tá bom? Grande abraço, doutor Maurício Spinelli, né? E que Deus te abençoe, guarde a sua casa, a sua família, que prospere os seus caminhos e que a cada dia o senhor possa conquistar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Grande abraço, quero agradecer a todos aqui. Obrigado a todos que participaram conosco, uma boa noite para vocês. Vai ficar aqui nos links do nosso YouTube, né, essa entrevista com o Dr. Maurício Spinelli, e eu tenho certeza que contribuiu muito e esclareceu muitos pontos de dúvida que havia na cabeça de muitas pessoas. Obrigado, boa noite, doutor. Que Deus os abençoe. Amém. Boa noite.